de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Gostaria que você abrisse a palavra em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Você que não tem Bíblia, que quer Bíblia emprestada, levante a sua mão. Você que não sabe encontrar, levante a sua mão que vai um obreiro te ajudar, tá, igreja? Hoje eu quero falar para você uma coisa que todas as pessoas, mesmo estando dentro da igreja, passam por elas, que é a luta entre a carne e o espírito, né? Porque às vezes você acha que tudo que é da sua carne, que toda vontade de pecado para você é do diabo. É o diabo que colocou. Eu vou falar uma coisa para você. O diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Destruir o ser humano, destruir os seus sonhos. Mas, quando você está ligado em Cristo, o diabo, ele não pode contra a sua vida. Não pode. As suas vontades, elas passam a ser diferentes. Por quê? Porque você começa a buscar daquele que é Deus. Já abriram a igreja? Então vamos ler aqui. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não veio disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Só até aqui por enquanto. O que acontece quando nós estamos passando pela luta da carne e do espírito? A carne, ela começa a ter indícios de fazer as coisas tendenciosas para que a sua alma vá para o inferno, né? A carne, ela tem a tendência a levar você a fazer tudo o contrário do que Deus quer. E aqui a Bíblia fala que as pessoas começam na cobiça, a vontade da carne começa na cobiça, naquilo que os seus olhos veem, naquilo que os seus ouvidos ouvem, que não é da vontade de Deus. Só que você tem que aprender que a carne, ela só é alimentada quando você decidiu alimentar ela. Quando você decide que não quer fazer a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você decide, eu quero Deus, a sua carne, ela vai ficar lá embaixo. Porque você vai alimentar o seu espírito. E o que é seu espírito? Coloca a sua mão assim, ó. É o seu intelecto. Não é o seu coração. Não é a vontade da sua alma. É o seu intelecto. Aquilo que te Deus é o seu espírito, é o seu intelecto. Você passa a alimentar o seu intelecto daquilo que Deus tem para você, e a sua vontade da carne vai ficar lá embaixo, igreja. Ela não vai prevalecer. Porque quando nós alimentamos o nosso espírito das coisas de Deus, quando nós vigiamos aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, quando nós passamos a ouvir daquilo que é de Deus, o nosso espírito fica forte. E aí fica fácil de você entender a voz do Espírito de Deus dentro da sua mente. O seu coração, a vontade da sua alma, a vontade do seu coração é enganosa. O seu coração não diz respeito daquilo que Deus quer para você.
É só sobre coisas terrenas. A vontade de estar ali, comendo comida boa, deitado no sofá, com preguiça, quando você tem que ler a Bíblia, é do seu coração, é da sua alma, não é do seu espírito. Mas quando você se posiciona como guerreiro, se posiciona como homem, como mulher de Deus, que quer ser dirigida pelo Espírito de Deus, aí essas guerras aqui, vai ser vencida. A sua guerra vai ser vencida. Você não vai mais querer ficar na roda dos escarnecedores. Quem sentiu vontade de ficar na festa de Trindade aí? Quem sentiu? Quem tem coragem de falar assim, eu tive vontade? Não vai falar não, né? Mas quando você está no Espírito de Deus, você não quer mais se juntar às coisas que desagradam ao Senhor. Não te dá prazer, não te dá alegria. Pelo contrário, quando você vai, você se frustra. Você se sente um peixe fora da água, sem oxigênio, te sufoca, porque você não é mais da carne, você é de Deus. Você não é mais do diabo, sujeito às suas fraquezas, à cobiça da sua alma, à cobiça da sua mente fraca. Você está entendendo, igreja? Da sua mente fraca. O Espírito de Deus habita em templo que é feito por Deus. O Espírito Santo, ele quer habitar em você. Só que você precisa se abster das suas cobiças. Você precisa se abster das suas cobiças. Daquela vontade que te faz ficar sentado no sofá em dia de culto de adoração. Culto de adoração, culto de busca do Espírito Santo. Hoje, a presença de Deus estava tão forte aqui no altar, que as minhas pernas ainda estão bambas. Uma presença do Espírito de Deus. E se eu estivesse ficado na minha casa com preguiça, eu não buscaria daquilo que vem do alto, daquilo que me fortalece, do alimento que me sustenta, do alimento que me faz crescer em Deus e permanecer. Sem o Espírito de Deus é impossível você crescer. Sem o Espírito de Deus é impossível você permanecer focado naquilo que é do céu, focado naquilo que é de Deus. Sem o Espírito de Deus, a cobiça vai estar na sua vida. Vai ser uma pessoa invejosa, uma pessoa que olha só para aquilo que o outro tem. Uma pessoa invejosa, que olha só para o casamento do outro, mas nem do seu próprio casamento consegue cuidar. Uma pessoa que tem um cônjuge e só faz a sua vontade. A vontade do cônjuge não te interessa. Uma pessoa egoísta. Eu vou falar uma coisa para você. Deus é um Deus justo. Ele é um Deus fiel. E tudo que você planta, uma hora você vai colher. O plantio é uma escolha sua. Você pode plantar adultério na sua vida, você pode plantar a mentira, você pode roubar, você pode engana o pastor, engana a sua família. Mas o plantio ele vai vir, a colheita ele vai vir daquilo que você está plantando. O preço, ele sempre vai ser pago. Tem gente que acha assim, mas a pessoa não, tem uns que não colhe as consequências, é ímpio, rouba e tem muito dinheiro. Sabe o que Salmo fala? Que os ímpios são como palha. Uma hora o vento vem, nem vão mais ouvir falar dele. Não tenha inveja de ímpio. Não tenha inveja de ímpio. Seja um homem ou uma mulher de Deus que busca conhecimento, sabedoria que vem do Senhor. Não tenha inveja daquilo que vai ser passageiro, que vai passar.
Talvez você nem veja que vai passar aqui nessa terra a igreja. Porque Deus não fala de coisas terrenas. Deus fala daquilo que é eterno, da alma. Do que adianta ter todo o desfrute de uma vida cheia de glamour, cheia de riqueza, mas que não vale nada para Deus. Deus não se importa com ouro, com prata. Pois a Ele pertence todas as coisas. Deus se importa daquilo que é eterno. Ele se importa com aquilo que tem realmente valor para Ele. E o valor que Deus dá é diferente do valor dessa terra. Você tem que entender e compreender isso. Você tem que parar de pensar, eu não consigo sair dessa vida. Porque o diabo fica só na minha mente. O diabo, ele fica ali, ó, na sua mente. Mas se você resisti-lo, ele vai fugir de você. Chega um momento da sua caminhada, se você continuar resistente, ele vai fugir. Passa a ser uma coisa que você tem prazer estar na presença de Deus. Porque no início da sua fé, é um fardo, né? Por quê? Porque você está carregando ainda a trouxa que o maligno colocou. Mas quando Deus tira aquela trouxa, o fardo do Senhor é leve e é suave. Amém? Vamos continuar lendo? No 3 fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque tanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém, igreja? Adulto e adúlteras. Hoje, nós abrimos a internet, a televisão, seja o que for, as notícias, o que se lê é de adultério. As pessoas acham comum casamento e aí adulterar o outro. Deus abomina o adultério. É quebrada uma aliança. E uma aliança constituída por Deus. Onde está o marido, a mulher e o Espírito de Deus. Quando você faz uma aliança com a pessoa, você não é obrigado a fazer uma aliança com ela. Mas a permanecer na aliança, você que quer agradar a Deus, você tem que ser aquela pessoa obrigada a fazer isso. Como assim obrigada, Asmarene? Se você quer ser um homem ou mulher de Deus, você tem que ser fiel ao seu esposo e à sua esposa. Tem homens e tem mulheres que acham que, porque o cônjuge não está vendo, não importa. Porque o cônjuge não viu, o importante é eu fazê-la feliz. Eu vou falar uma coisa para você. Não tem uma pessoa que é traída, seja no pensamento, tá, igreja? Tem gente que a cobiça dela é tão grande, que ela cobiça tanto o outro, mesmo estando casado, cobiça tanto uma outra pessoa, que o marido ou a esposa começa a ter um ciúme doentio, porque não sabe o que está acontecendo. É o adultério que está cercando. É o espírito imundo que está querendo entrar dentro do casamento para destruir o matrimônio. Fidelidade, igreja, não é só quando você fala assim, eu estou aqui e nunca traí o meu esposo. Sendo que toda mulher ou homem que passa, você joga aquele charme. Aquele charme, quer ser cobiçada, quer ser olhada. Deus não se agrada dos adúlteros. Deus, Ele respeita e Ele quer a família constituída. Porque onde tem família, tem fruto. Onde tem família, tem fruto. Quando existe um homem ou uma mulher de Deus, que querem realmente fazer a vontade de Deus, a vida deles é frutífera, ele traz fruto para a presença de Deus. Quem não quer estar com um casal abençoado? Quem aqui que é casado e não quer ter amizade com um casal que também é abençoado? Você quer um casal perto de você que só briga e contenda, que o marido adultera a mulher adultera o homem,
Quem que quer conviver com uma pessoa assim, com pessoas assim? Só os loucos do mundo. Os loucos do mundo acham que isso é natural. Então você, homem, você, mulher, que tem seu esposo, que fez uma aliança diante de Deus, honre o matrimônio que Deus te deu. Honre. Para de cobiçar. Para de ir para a internet e olhar pornografia. Para de passar e querer chamar a atenção do marido da sua colega, da sua amiga. Para de querer chamar a atenção de um homem que não é seu, de uma mulher que não é sua. Deus não se agrada desse tipo de situação, desse tipo de comportamento. E quando Ele pesa a mão nesse tipo de comportamento, igreja, eu tenho até dó. Porque às vezes você acha que as pessoas não estão percebendo, mas do Senhor você não esconde nada. Você não tem como esconder dos olhos do Senhor. Não tem como. Valoriza aquilo que Deus tem te dado. Amém? No versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, porque, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Amém, igreja? Hoje o pastor Carlos estava falando com os obreiros a respeito da soberba, né? Que é muito difícil Deus habitar dentro de um soberbo ou mudar a vida de um soberbo. Porque o soberbo, ele se acha certo em tudo. Então ele não reconhece as suas falhas. Ele não arrepende das suas falhas. A soberba te afasta de Deus. Deus, quando você está soberbo, Ele nem mexe com você. Ele não mexe com você. Tanto que a palavra de Deus, quando Jesus constituiu você, homem e mulher, para pregar a palavra, Ele falava assim, vai e prega o evangelho aos contritos e quebrantados de coração. Você tem que estar de coração quebrantado para que Deus venha agir em você. Se você tem uma natureza soberba, ore a Deus e fala, Senhor, eu quero ser liberto dessa natureza soberba. Eu quero, Deus. Se humilhe ao Senhor, sujeite ao Espírito Santo de Deus. Porque quando nós nos sujeitamos ao Espírito de Deus, nós damos liberdade ao Espírito Santo falar conosco. A mudar o que Ele tem de mudar, a transformar aquilo que Ele tem que transformar. Amém, igreja? Nós não podemos fazer a vontade do maligno. A soberba nos afasta da presença de Deus. Amém? O Espírito de Deus, Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes de quando você fica mais na internet do que com Ele. De quando você faz algo que desagrada a Ele. O Espírito de Deus, Ele sempre está ali, te direcionando e falando aquilo que você tem que fazer. Dê ouvido ao Espírito, e não à vontade do seu coração, e não à soberba. O inimigo, ele não tem poder quando você quer mais Deus. Amém? Ou cuidais de vós em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos dos pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém, igreja? O inimigo não pode contra você, quando você se achega a Deus.
Quando nós estamos ligados na videira que é Cristo, o inimigo não pode habitar em nós. Quando nós abrimos mão da soberba, da vontade da nossa carne, daquilo que é direção dos nossos olhos, em vez da direção de Deus, quando nós abrimos mão disso, dessa vontade carnal, Deus vem e controla a sua vida. E o inimigo não pode resistir, ele sai, ele vai fugir de você. Ele vai fugir. Então entrega os seus caminhos, a sua vontade, entrega as suas fraquezas, entrega tudo que não provém do Senhor na mão de Deus, que você vai ver sua vida prosperar. Você vai ver os seus caminhos frutificar, e frutos dignos de arrependimento. Quem quer se arrepender aí verdadeiramente? Quem quer ter os frutos do Espírito fluindo dentro de você? Abre mão da sua velha natureza. Abre mão da sua soberba, da sua vaidade. Abre mão daquilo que tem te atrapalhado a chegar ao Senhor. Levante as suas mãos assim. Fala assim: eu abro mão, Senhor, de tudo que me afasta dos teus caminhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, de quando eu me afasto dos teus caminhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia que quando os meus olhos cobiçam daquilo que não provém, daquilo que não te agrada. Manifesta, Deus, o teu poder sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Senhor, em nome do Senhor Jesus, governa o meu coração, a minha mente e a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor.